Sobre essas mudanças nas projeções, eu converso agora com o especialista em investimentos e sócio da GT Capital, Josias Bento. Seja bem-vindo à nossa programação, Josias. É um prazer tê-lo por aqui. Olá, Gabriel, bom dia. Muito bom estar aqui falando com vocês hoje. Tombo na inflação, pelo menos projetada para este ano e para o próximo. A gente, na semana passada, bateu pela primeira vez uma inflação projetada a menos de 5% e agora já estamos em 4,86%. Por que os economistas estão revisando de forma consecutiva, pela 13ª vez seguida, esta inflação de 2025? Essa inflação ela vem caindo já há bastante tempo nessa projeção, e se a gente olhar nas últimas 4 semanas, a inflação estava, essa projeção, né, estava em torno de 5,09. Né? Então, o que que se deu em 4 semanas para que a gente chegasse agora nesses 4,86? Teve muito trabalho também internacional, tá, Gabriel? Não só o trabalho doméstico para a gente projetar uma inflação um pouquinho mais baixa. O discurso do Powell na última semana já mostra que os Estados Unidos têm espaço para cortar juros. E cortando esses juros lá fora, a gente também abre espaço aqui para receber mais capital estrangeiro, né? O dólar tende a cair e a inflação acompanha essa queda. Da parte internacional, a gente tem essa visão. Da parte doméstica, a gente consegue enxergar também, principalmente nas projeções de inflação, a parte de alimentos e bebidas, que já foram grandes vilões da nossa inflação nos últimos meses, e agora eles vêm recuando gradativamente, principalmente em relação às nossas safras, tá? Então, tá tudo corroborando para que a gente tenha essas projeções um pouco mais agressivas ali de inflação, de estarem quedas há mais de 10 semanas aí consecutivas também. Perfeito. E até que você puxou esse assunto, por que que o mercado ficou tão animado com o discurso do Powell na semana passada, sendo que de novidades a gente teve pouquíssima coisa? Ele se demonstrou preocupado com a inflação, com o mercado de trabalho e dá essa indicação de que o Banco Central vai depender de dados para tomar as suas decisões. Sim, o lado positivo ali do discurso do Paulo, que foi um pouquinho mais dovish, né? Teve uma parte hawkish ali, como ele fala, que ele precisa de dados para que ele tome essas decisões, mas o que, que o mercado levou em consideração? A parte da assimetria que ele trouxe em relação à parte do emprego com a parte de inflação. Ele já vê que isso já está corroborando para um afrouxamento na política monetária. E uma simples fala, uma simples frase que ele trouxe ali levou os mercados, principalmente os emergentes, né, a ter uma sexta-feira super positiva. A gente viu a nossa bolsa aqui subindo mais do que 2%, lá fora também a gente teve boas altas e o dólar caindo, tá? Então, tudo isso levou em consideração o quê? Pode ser que os juros comecem a cair logo em setembro. Ele abriu as portas para isso, né? Ele não deu indícios que não vai cair os juros, mas ele abriu as portas para que tenha essas quedas logo em setembro. E aí a gente vendo os Estados Unidos com duas quedas de juros em 2025, vai abrir espaço, né, para os emergentes também receber esse capital estrangeiro e aí ajustar as suas políticas monetárias. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para inflação, o IBCBR recente, esse desaquecimento maior que o projetado da economia brasileira, tem peso também nestas mudanças, porque o tombo foi grande. A gente saiu de 4,95 para 4,86. É difícil a gente ver de uma semana para outra uma revisão tão forte para as projeções de inflação. Sim, o IBCBR teve um peso muito grande. Ele veio na última semana em torno de 0,10, né? Então o mercado esperava uma aceleração maior. A gente já está vendo essa retração na nossa economia. Amanhã a gente tem também dados do IPCA 15, que o mercado já projeta uma deflação em agosto que não se via há mais de 3 anos. Então, a desaceleração da parte econômica com o IBCBR vindo abaixo do que o esperado. A gente tendo amanhã, na terça-feira, um IPCA 15 com deflação, isso tudo vai mostrando que no próximo Boletim Focus, talvez a gente tenha uma projeção de inflação mais baixa do que a gente tem hoje. Então, os fatores econômicos brasileiros estão levando em conta que vamos chegar ao final de 2025 com uma inflação mais baixa do que a gente estava projetando, né? Esse contexto macroeconômico faz com que a gente olhe para esses dados e veja uma certa luz ali no final do túnel.
Perfeito. E aí, por exemplo, para crescimento da economia, a inflação cai um pouco, mas aí o custo dessa inflação cair também é a projeção de crescimento do PIB. A gente já está na casa dos 2,18 e caindo aos poucos. Sim, com certeza. E a gente precisa de ter essa inflação um pouco mais baixa para que esses nossos juros eles venham se convergindo a isso também. A gente já está há bastante tempo com juros de 2 dígitos, tem um peso muito grande na economia em relação ao endividamento das famílias. As empresas, a gente viu agora com os resultados dos balanços, o lucro aumentou, mas o endividamento delas também aumentou bastante. Então, principalmente as empresas que dependem de capital, de juros, enfim, buscam mais empréstimos, elas precisam de ter um juros um pouco mais baixo. A gente conseguindo manter isso para baixar os juros. Algumas pessoas falam que vai ser final de 2025. Eu ainda acredito que o Banco Central vai baixar juros somente em 2026, mesmo a gente tendo uma inflação convergindo mais para o centro da meta esse ano. Gato escaldado tem medo de água fria, então os juros caindo mais em 2026, a gente consegue ter uma inflação convergindo para o centro da meta, e aí um dólar também um pouco mais baixo do que o que está projetado hoje. A gente entrega um Brasil em 2025 um pouco melhor do que a gente recebeu lá no início desse ano. Perfeito. E aí, por exemplo, quando a gente olha para outros dados que estão presentes neste focus, há justamente essa preocupação com os próximos dados de inflação. Quanto que a inflação subindo lá nos Estados Unidos, talvez no final dessa semana, o PCE, que é um dos alertas de Powell, falando que a gente não pode confiar nas projeções de inflação, pode jogar uma água no chope dessa galera que está um pouco mais otimista. Porque, claro, teremos o dado mais importante de preços ao consumidor nesta sexta-feira. Sim, pode jogar muita água nesse chopp, né? Ele olha bastante para isso. E tem uma outra água que pode ser jogada nesse chopp aí, que vai ser em setembro, que é o payroll, né? Também é algo que pode sim mexer com isso tudo, né? Principalmente esses dados, tanto de inflação quanto os dados de emprego. Se não continuarem, né? Se não forem em linha com o que o mercado espera, em linha com o que o Powell espera em relação a dados de inflação, para que ele tome essa decisão de baixar os juros, eu acredito que vai ficar um pouco mais difícil. E essa decisão, Gabriel, dentro do colegiado do Fed, ela não é unânime ainda em relação à baixa de juros. Não, então, tem ainda diretores do Banco Central que não têm essa visão e que realmente seja favorável já começar a cortar os juros em setembro. Então, todos esses dados e todas essas questões macroeconômicas vão impactar bastante em relação à decisão dos juros americanos, porque é um juros que ele mexe não só com os Estados Unidos, né? Ele mexe com o mundo inteiro e principalmente com os ativos de risco. E o que seria essa água no chope do payroll? Um payroll mais forte que a expectativa? A gente teve revisões, dados mais fracos nestes últimos meses. Um payroll forte, acima do esperado, é o que pode frustrar estes cortes de juros já em setembro? Com certeza, a gente tendo um payroll mais forte e vendo que o mercado de trabalho continua aquecido, enfim, a gente vai sim ter essa dificuldade de ter dados suficiente para que seja baixado, né, esses juros logo em setembro. E se não for cortado juros em setembro e postergar isso para uma próxima reunião, vai ficar um pouco mais apertado para nós, Brasil, e aí sim a gente vai ver esse reflexo nas nossas bolsas, né? A gente está olhando para os Estados Unidos, esperando que eles cortem juros para que a gente possa cortar início de 26, eles demorando mais uma reunião para fazer esse corte, com certeza a gente vai sofrer em relação a isso e as projeções brasileiras dali, elas tendem a mudar também, né? Inclusive, eu queria só trazer, se o pessoal puder espelhar aí a expectativa do mercado agora para cortes de juros em setembro. 83% de chances de cortar as taxas nos Estados Unidos em 25 pontos percentuais, 0,25 pontos percentuais, perdão. 16% ainda acreditam em estabilidade. Josias, essas expectativas já foram muito maiores. Nós tínhamos algumas semanas atrás mais de 95% de chances de que as taxas seriam cortadas. O que mudou nessas últimas semanas para essa expectativa cair um pouquinho? Ainda é majoritariamente para corte de juros,
mas não tem tanta certeza assim, não é aquela absoluta certeza no mercado de quem está colocando dinheiro em jogo, porque estes cálculos são feitos em cima da curva de juros. Então, o que mudou nessas últimas semanas para o mercado estar com essa pulguinha atrás da orelha? E que mudou, Gabriel? Algo que a gente já esperava, mas não com tanta rapidez, tá? Foi principalmente em relação às tarifas, tá? O custo das mercadorias nos Estados Unidos já aumentou bastante e o consumidor ele já sente isso na ponta, tá? Então isso aumentou, esse risco aumentou e a gente vê que isso pode sim ter uma inflação um pouco maior, porque o exportador ele não assumiu esse custo, ele simplesmente passou para o consumidor. Então, lá nos Estados Unidos, a gente já vê que as tarifas pode sim levar a uma inflação um pouquinho maior. A gente não tem ainda todos os dados, né, fechados para entender o quanto isso está impactando em relação à inflação, mas sim, alguns analistas já veem as tarifas como um leve aumento da inflação. E aí essa probabilidade que já foi de 93, 94% para corte de juros em setembro, ela vem diminuindo em relação a esses dados, né? Josias Bento, sócio da GT Capital, especialista em investimentos, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado por nos ajudar a entender essas projeções do mercado. Boletim Focus de hoje. Obrigado, até a próxima. Maravilha, obrigado.